Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem vos fala é Rodrigo Lozano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual projeto que você realmente precisa ter para você iniciar a sua construção, né? Qual projeto você é obrigado a ter, né? E qual projeto você precisa ter para você iniciar a construção da sua casa. E galera, existe uma grande diferença entre você ser obrigado a ter um projeto e você precisar de ter um projeto. A grande maioria das prefeituras aqui do estado de São Paulo, elas têm um manual que é chamado de Código de Obras. Ele é baseado em algumas normas técnicas e ele é adaptado às necessidades do município. E é nesse manual que nós como profissionais, conseguimos direcionar como deve ser feito o projeto para aquela cidade e quais projetos são necessários para aquele tipo de obra. Respondendo à pergunta de vocês, a grande maioria das cidades, elas exigem e obrigam você ter somente o projeto arquitetônico. E lembra que eu te falei que existe uma diferença entre você ser obrigado e você precisar ter um projeto? Então, mesmo que você não seja obrigado a apresentar os projetos complementares que são elétrico, hidráulico e estrutural na prefeitura, em algumas situações você vai precisar deles, né? Podemos dizer que a gente tem duas situações aqui diferentes. A primeira situação é se você for construir uma casa de padrão simples, térrea, com a fachada simples, uma casa de aproximadamente até entre 50 e 90, no máximo 100 metros quadrados. E, gente, uma casa de 100 metros quadrados, normalmente ela pode ser feita até num terreno 5 por 25, então é uma casa pequena, correto? Essa casa, provavelmente, com a aprovação do projeto arquitetônico, você entregará, depois de aprovado esse projeto, para a sua equipe e provavelmente você vai conseguir executar. A sua equipe, no caso, vai conseguir executar, vai construir a casa para você. A segunda situação é se você estiver construindo uma casa de um padrão um pouco mais elevado, uma casa um pouco maior, uma casa que tenha um pé direito duplo, que é aquela altura da laje que fica entre 4 e 6 metros. De repente o pé direito duplo é só para a sala, de repente é para mais algum cômodo da casa e de repente é somente para a fachada também, uma fachada mais alta, mais elevada. E se essa casa ela tiver mais ou menos, vamos colocar aí 150 metros de tamanho, a gente entende que é uma casa maior, consequentemente os cômodos vão ser maiores também e os vãos entre os cômodos vão também ser maiores. Então você provavelmente vai precisar de um projeto estrutural para a laje e um projeto estrutural para as partes de vigas e pilares. Também entra no caso se você for fazer uma laje piso em alguma parte da casa, um pequeno terraço, ou se você for fazer um sobrado. Também você vai precisar de um projeto estrutural. Então você está entendendo que você não é obrigado a apresentar o projeto estrutural na prefeitura, né? Mesmo que você esteja construindo um sobrado. Você vai apresentar um projeto arquitetônico e a prefeitura vai aprovar e vai liberar o alvará de construção para você iniciar a sua obra. Porém, nós não recomendamos que você construa essa casa sem um projeto estrutural. E não adianta você falar assim para mim que mas o meu pedreiro tem experiência, ele consegue fazer e ele tem milhares de casas já prontas e tudo mais, o cara é mestre de obra, o cara é o ninja da construção. A pergunta que eu te faço quando o cliente me fala isso é a seguinte: tudo bem, existe realmente, né, muitos pedreiros aí que são ninja mesmo, eles são muito bons no que eles fazem. Se acontecer da casa trincar, né, se acontecer de cair uma parede ali por consequência de uma carga errada da laje, ou cair uma sacada, ou dar um problema lá de trincar, né, a laje da sua casa, ou se o terreno for instável e você não tiver um projeto de fundação e acontecer de dar um recalque ali, a sua casa trincar inteira também porque ela torceu conforme a fundação que foi mal elaborada. Eu te pergunto, o seu pedreiro vai assumir a responsabilidade? A grande maioria não assume, eles vão dar milhares de desculpas, né, dizendo que a culpa não foi deles. Nós somos humanos e nós tendemos a fazer dessa forma. Então a vantagem de você ter um profissional que faça um projeto complementar para esse tipo de obra, ela é grande nesse sentido, para que você tenha um respaldo do profissional, né, que ele não vai fazer uma coisa para dar problema futuro, então você tem uma segurança e um conforto maior em termos de confiabilidade.
e também para você ter uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. E aquilo lá é uma espécie de contrato com você. Então você vai ter um responsável técnico pelo serviço. E se um dia der problema, você tem aonde recorrer, né? Então você tem um respaldo civil e criminal em cima daquela obra, daquela construção. Então o projeto o projeto complementar não é um gasto, ele vai trazer muito mais vantagens para você, porque qualquer problema que der, você pode recorrer. A minha recomendação para você é a seguinte: se você estiver construindo uma casa de padrão mais simples e o profissional que estiver conversando com você falar que aquela casa não precisa de um projeto estrutural, lógico, o ideal é você conversar com um profissional, jogar limpo com ele, fazer ele também jogar limpo com você. Se ele dizer para você que você não precisa dos projetos complementares, beleza. Aí você tem uma outra situação, você precisa contratar uma equipe que saiba o que está fazendo, né, para realmente construir o projeto, porque o projeto arquitetônico ele vai só dizer como vai ser feita a casa, o desenho da casa praticamente. Então você precisa ter uma equipe boa, né? E de preferência que você assine um contrato com essa equipe e que você propõe algum tipo de garantias, né? Qual a garantia que essa equipe, que esse profissional vai te fornecer com relação à construção? Quando você fala disso com o seu profissional, com a equipe, você vai colocar ele numa situação de opa, eu preciso me preocupar e fazer a obra bem feita, porque eu estou dando uma garantia, eu preciso garantir o meu serviço, né? Então automaticamente você vai ligar aquele botão ali no cara de que ele precisa se comprometer mais com você, porque você não é uma pessoa que vai deixar ele fazer do jeito que ele bem entender, né? Então essa é a dica que eu te dou. Agora, se você estiver construindo uma casa um pouco maior, o ideal é que você consulte o profissional também, mas, conforme as dicas que eu te dei aqui, você já vai saber, né, que a casa precisa de um projeto complementar, no caso estrutural. E galera, eu poderia falar aqui também do projeto elétrico, que, cara, uma casa um pouco maior, você às vezes vai ter 2 quadros, você vai ter uma quantidade de luz maior na casa, e isso também é batata para dar erro, né? Porque você pode contratar um eletricista que tenha referência, que ele realmente é bom, porém, nem sempre ele sabe fazer tudo o que você precisa para aquela casa, porque cada casa é um caso, cada projeto é diferente do outro. Eu acredito que a parte estrutural e a parte elétrica são as partes fundamentais de uma residência. Mas, se você optar por não contratar os projetos complementares, o que eu recomendo você fazer nessa situação é que você tenha pelo menos um profissional ali junto com você, te orientando, ou seja, além da equipe, né, do pedreiro ali, do pessoal que está fazendo a construção para você, que você tenha um engenheiro acompanhando a obra. Você paga ali, no caso, uma consultoria para ele ir lá dar uma avaliada de como está sendo feita, para ele conseguir te orientar antes da obra dar continuidade. Então, algumas etapas da obra ali você consegue pagar uma consultoria à parte para o engenheiro, para ele fazer uma avaliação, um levantamento dos pontos que podem ser melhorados, ok? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e deixe sua dúvida aqui abaixo para que elas sejam respondidas ou se tornem temas para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.